Olá, tudo bem com você? Você gosta de ouvir mentiras? Nós vamos falar um pouco sobre isso no estudo de hoje. Nosso tema é sobre a verdade e as fake news. Vamos ler a Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 12, no versículo 17. Este é o texto tema do nosso estudo de hoje. Vem comigo, vamos estudar a palavra de Deus na nossa escola dominical. O texto bíblico diz o seguinte: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. É um texto pequeno, mas que traz muito conteúdo para nós pensarmos sobre um tema muito atual. Você já deve ter até ouvido falar aquela expressão, né? Que a mentira tem perna curta, ou então que quem fala a verdade não merece castigo. Algum tempo atrás a mentira era rejeitada, mas hoje em dia nós percebemos que os valores parecem estar um pouco invertidos na nossa sociedade, no nosso tempo. A mentira tem sido usada largamente para convencer as pessoas daquilo que se deseja, se tornou uma coisa banal, uma coisa normal. Foi incluída agora no repertório das pessoas quando tem que resolver algum problema e não pensam duas vezes antes de contar uma mentira para poder aliviar o seu problema. Não que antes, naturalmente, as pessoas também no passado não mentissem. Claro que mentiam. Mas o que eu estou dizendo a você é que hoje em dia a mentira se tornou uma coisa banal, uma coisa normal, algo que todo mundo faz, inclusive os crentes fazem, e parece que está tudo bem, está tudo certo, não tem problema nenhum em contar uma mentira, em ser um mentiroso. Bom, gente, nós vivemos no século XXI, em tempos de pós-modernidade, e a gente sabe que as fake news estão aí. Fake news é um termo que significa nada mais, nada menos do que notícias falsas. E essas notícias, elas são informações veiculadas de muitas formas na mídia, informações inverídicas, informações distorcidas, informações que são falsas, não são verdadeiras, não são reais. Conhecidamente não são reais. E veja bem, nós nem ainda estamos conseguindo lidar bem com as fake news e nós já temos uma coisa chamada o deepfake, que é uma coisa além. O deepfake são vídeos que são feitos por pessoas que são vídeos manipulados. A pessoa que aparece no vídeo falando ou fazendo alguma coisa nunca fez aquilo, mas alguém, através da computação gráfica, através de um programa de computador, fez com que o rosto da pessoa fizesse aqueles movimentos, ou que a pessoa fizesse aqueles movimentos de uma forma artificial. Então veja a que nível nós estamos chegando. A mentira agora ela vai se tornar bem mais difícil de se detectar. Imagine o estrago que um deepfake pode causar, por exemplo, na carreira de alguma pessoa importante. Se alguém faz um vídeo desta pessoa falando alguma coisa que poderia comprometê-la, mesmo que ela nunca tenha dito, essa pessoa importante teria sido vítima de alguém que tensionou o seu mal. Então, nós vemos como é difícil os tempos que estamos vivendo hoje. Parece que nós vivemos em um outro mundo totalmente diferente do que foi há anos atrás. E hoje no nosso estudo nós vamos ver como o Evangelho fala sobre a verdade e como nós cristãos e cristãs devemos nos posicionar em um mundo que age de forma tão confusa como tem sido hoje. Para que a gente possa ter um referencial aí no estudo, eu fiz uma definição, peguei uma definição de verdade. Quando falamos desse tema, nós precisamos ter em mente que é algo muito amplo, muito abrangente. A verdade é um tema largamente discutido pela filosofia, então tem muitas formas de ver esse assunto, muitos posicionamentos, mas nós vamos nos ater a uma definição simples e que traz para nós o sentido bíblico de verdade, para que a gente não venha a ter confusão e que não venhamos a ficar discutindo por coisas que não edificam e não trazem conhecimento relevante. Está bem? Essa definição que eu estou pegando é no dicionário
Palavra verdade, que é, em primeiro lugar, o que está de acordo com os fatos ou a realidade. Conformidade com o real. Autenticidade, exatidão e veracidade. Tem até um exemplo, né, dessa definição de verdade, que o exemplo que está no dicionário é o seguinte: daria muito para que o gato o visse tão elegante. Tinha também sapatos novos, mas a verdade é que os sapatos o desgostavam um pouco porque tinham um laço de fita, parecia um pouco sapatos de mulher. Então, dessa primeira definição aqui, a verdade é aquilo que está condizendo com os fatos ou a realidade. No exemplo aí, a pessoa tinha sapatos novos, mas ela não se sentia bem. A verdade era essa, por causa desse motivo. Então, a verdade é que essa pessoa não gostava daqueles sapatos. A segunda definição: exatidão e rigor de uma cópia ou de uma representação em relação ao original. Fidelidade, precisão. Então, é a segunda definição aí de verdade, que é a exatidão e o rigor, ou seja, é exatamente aquilo que aparenta ser, é verdade. Terceira definição: coisa, fato ou evento certo e verdadeiro. E aí tem o exemplo: a verdade foi presenciada por todos que compareceram à audiência. Então, mais uma vez, aí nós vemos essa relação da verdade com a descrição correta com aquilo que realmente aconteceu em uma determinada situação. A verdade sempre corresponde aos fatos. Então, nós podemos, através dessa definição, queridos, já trazer para nós uma conclusão aqui, que se nós dizemos ou apoiamos alguma coisa que aconteceu, nós estamos apoiando aquilo que é verdade. Mas se nós estamos dizendo ou apoiando alguma coisa que não é verdadeira, não foi real, não ocorreu, logo nós estamos apoiando uma mentira. Então, são generalidades, são coisas básicas, mas que nós precisamos trazer à memória, por incrível que pareça, nos dias que estamos vivendo. Então vamos continuar aqui, vamos falar um pouco agora sobre a verdade e a mentira na Bíblia. A Bíblia possui muitos textos onde a verdade é contraposta à mentira. Um desses textos está em 1 João capítulo 2, no versículo 21, onde o apóstolo João está orientando a igreja. E ele diz o seguinte: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Está bem? É o apóstolo João trazendo uma orientação para a igreja em um momento que a igreja estava passando por uma confusão através daquilo que eles pensavam a respeito de Cristo. João está defendendo aqui uma verdade do Evangelho, que Jesus Cristo é Deus, que Ele é o Senhor e que Ele é o Cristo, o Salvador da humanidade. O destaque que há nesse texto é na última frase, onde nós lemos que mentira jamais procede da verdade. Ou seja, uma mentira não tem relação com a verdade. Uma mentira ela não pode ser usada para manifestar uma verdade. Mentira e a verdade não têm relação, são coisas diferentes, são coisas opostas. Não adianta nós querermos fazer uma coisa boa acontecer através da mentira, porque isso na verdade seria um fato baseado na mentira e não na verdade. A verdade é a verdade é a precisão dos fatos, a verdade é aquilo que aconteceu. O texto que nós temos como tema do estudo, ele nos ajuda a compreender a necessidade que nós temos de nos apegarmos à verdade, queridos, e rejeitarmos definitivamente a mentira. Esse texto fala que a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa
tem aqui, né, uma palavrinha escondida, né, que nós entendemos que ela está ali. A testemunha falsa manifesta a fraude. E isso é muito sério, né? Então, nós vamos ver aqui no decorrer do nosso diálogo, né, desse estudo, como isso tem implicações na nossa vida, na nossa felicidade, na nossa caminhada cristã. E o texto, ele faz uma relação direta entre 4 termos, né, entre os 2 primeiros e os 2 últimos. Os primeiros 2, eu gostaria de falar um pouco sobre eles, é que são termos-chave, né? Nós percebemos que a palavra verdade, ela está ligada à palavra justiça. A verdade manifesta a justiça. E a palavra testemunho falso, a expressão testemunho falso, ou nós poderíamos chamar isso de mentira, né? Se é um testemunho falso, é uma mentira, ele está ligado à fraude, à corrupção. Então, a palavra verdade, que está no texto, né, é a palavra emuná, que tem o significado original, o significado, vamos dizer assim, né, ali, o significado mais próximo do original é o sentido de firmeza, firme. A verdade, ela é firme, né? Se uma coisa se apoia sobre a verdade, ela está apoiada em uma base firme, porque a verdade é a verdade. A mentira, nós bem sabemos, né? Até já falamos da expressão que a mentira tem perna curta. A mentira é como um castelo de cartas. Quando rapidamente qualquer vento, qualquer situação já dissipa essa mentira e todos conhecem que ela é mentira. Mas a verdade não, a verdade ela tem firmeza, ela é estável. A palavra emuná significa firmeza, fidelidade e estabilidade, que são atributos que estão diretamente ligados à verdade. Você há de convir comigo, você há de concordar comigo nisso. Firmeza, fidelidade e estabilidade estão ligados à verdade. E essa palavra verdade, a palavra emuná, ela já vem logo em seguida a ocorrência. A segunda palavra é a palavra tzedek, que significa justiça. Então, a verdade, ela manifesta tzedek, justiça, correção e retidão. Veja que sentimentos, que valores mais profundos nós estamos dialogando aqui, estamos falando sobre eles quando tratamos da verdade. Firmeza, fidelidade, justiça, correção, andar direito, andar da forma certa, retidão, fazer as coisas como devem ser feitas. Tudo isso, todos esses valores elevados estão relacionados à verdade. Agora, o contrário é o que diz respeito à mentira. Aquilo que não acrescenta, aquilo que não é bom, aquilo que destrói a vida humana está relacionado à mentira. Então, queridos, nós percebemos por essa breve análise que quando nós somos partidários, quando nós falamos a verdade, quando nós propagamos a verdade, nós estamos contribuindo para um mundo mais justo, não é? A verdade manifesta a justiça. Logo, nós contribuímos com a manifestação da justiça quando declaramos a verdade. Agora, pelo contrário, ao invés disso, se nós passamos a mentira para frente, ao invés da verdade, se nós fazemos os nossos lábios, lá no nosso celular, quando a gente compartilha uma notícia que não é verdadeira, se nós fazemos isso, nós estamos contribuindo, ao invés de contribuirmos com aquilo que é bom, nós estamos contribuindo com a fraude e com a corrupção. Estamos contribuindo com coisas que fazem o nosso mundo ser pior. Isso parece ser claro para você? Você percebe a seriedade disso? Você percebe também que o maior desejo que nós vemos expresso na sociedade é o desejo de termos uma política mais justa, uma sociedade mais igualitária, onde não haja corrupção, um país ou um mundo onde todas as pessoas possam
se beneficiar das riquezas que são produzidas. Como isso pode acontecer? Olha, querido, uma grande contribuição que nós podemos dar para isso é tão somente se nós amarmos a verdade e rejeitarmos a mentira. Porque, como nós vimos, a verdade não pode sair da mentira, assim como o bem não pode vir do diabo, né? Então, são coisas equivalentes, tá? E isso tudo, quando nós falamos desses temas e de toda essa questão de verdade e mentira, nós entendemos, querido, que nós cristãos e cristãs somos investidos de muita responsabilidade quando falamos desse assunto. Então, eu peço que você me responda rapidamente. Um cristão ou cristã pode ser um divulgador de mentiras? O que você acha? Coloca aí, quem sabe, nos comentários, coloca o seu comentário abaixo aqui no vídeo. Você acha que um cristão ou cristã pode ser um divulgador de mentiras? É claro que você vai dizer pela questão moral que não, nunca poderá. E aí a gente faz a segunda pergunta, será que não? E quanto àquilo que a gente estava falando agora há pouco com respeito às fake news, como que fica, hein? Essas mentiras chamadas fake news, que parecem ser mentiras inocentes, né? Mas vamos ver o estrago que elas podem fazer, né? Ou pelo menos um pouco do estrago que elas podem fazer. Essas mentiras, elas viralizam. Viralizar é uma expressão usada para as coisas da internet, coisas que todo mundo vê, né? Se alguma coisa cai na internet, chega no celular de todo mundo, fala que isso viralizou, né? Como vírus, foi se esparramando, se espalhando. Então essas notícias falsas, elas viralizam por causa do costume que muitas pessoas têm de repassar os conteúdos que recebem sem checar, sem olhar para ver a procedência daquele conteúdo, sem ver se esse conteúdo realmente condiz com a verdade. Essas notícias também são passadas à frente por pessoas que sabem que aquela informação é mentirosa, mas a pessoa acaba passando pelo simples fato de que aquela notícia ou ideia representa o seu pensamento. É alguma coisa que ela acredita que deveria ser assim, né? E acaba agindo desta forma, passando uma notícia mentirosa, só porque ela de alguma forma acredita que deveria ser assim, né? Mas isso é errado. Nós costumamos dizer, quando alguém faz isso, que a pessoa agiu de má fé, né? Que essa pessoa passou uma mentira para frente só porque ela acha que aquilo que está expresso ali bem que poderia ser verdade. Mas se não é verdade, você não pode passar. Você não pode contribuir com o avanço da mentira, não é mesmo? E é muito triste pensar que tem gente que faz isso, que percebe que a informação é mentirosa e mesmo assim passa para frente. Talvez alguém que faça isso pode pensar, mas não tem nada a ver, só estou repassando, né? Não tem mal nenhum nisso, eu não estou fazendo por mal, eu só estou passando para frente. Chegou, eu passo para frente. Mas nós vamos falar um pouco agora, se você pensa que isso não tem problema nenhum, vamos falar de alguns dos problemas que podem acontecer no caso de repassarmos notícias mentirosas na internet, tá? Então, a primeira coisa, né, o primeiro fato que nós percebemos ao disseminar uma fake news, a primeira coisa que acontece é que a pessoa está divulgando uma mentira, tá ok? E se é mentira, você está pecando ao passar essa mentira para frente. E só esse fato já deveria ser suficiente para qualquer pessoa mudar de atitude e parar de repassar notícias falsas para frente. Porque é mentira e mentir é pecado, desagrada a Deus. Todo cristão ou cristã deveria levar isso muito a sério. Deveria pensar, se é mentira, eu não passo. Porque mentir é pecado. E mentir no celular é pecado também. Não é só com a boca que a gente peca, né? Se você pega uma notícia que você sabe que é falsa, você passa para frente, fala assim, vamos passar para frente isso aqui, é bom mesmo que vai acontecer alguma coisa lá na frente e eu bem quero mesmo que isso aconteça. Você está pecando, você está agindo, né, com uma mentira, está desagradando a Deus. Por isso, precisamos mudar de atitude se estamos fazendo desta forma.
A segunda coisa que uma fake news pode causar é que, ao repassar essa notícia que não corresponde à verdade, a pessoa que criou esse conteúdo, em primeiro lugar, que chegou até você, ela pode estar caluniando alguém. Ela pode estar falando uma mentira sobre uma pessoa, pode estar contando ali naquele vídeo, naquele áudio, coisas que aquela pessoa de que se trata não fez, não teve aquelas atitudes na verdade. E se você repassa isso, você pode estar se tornando um cúmplice do crime que quem fez essa fake news, cometeu. E você pode estar se tornando um cúmplice dela, repassando esse conteúdo para frente. Você já tinha pensado por esse lado? Fake news, notícias falsas, né, podem ser consideradas calúnias. E calúnia é crime, segundo o nosso Código Penal. Então, eu não quero contribuir com o crime de alguém, não quero ser cúmplice. Então, vou tomar cuidado com aquilo que eu vou repassar. Ok, minha gente? Terceira coisa, né? Tem vários aqui que eu gostaria de falar com você. Quando você repassa uma notícia que não é verdadeira, sem checar a fonte, sem ver se realmente aquilo ali foi verdade, você pode estar prejudicando alguém que foi vítima. E você vai prejudicar não só essa pessoa, mas você pode prejudicar muitas outras pessoas, porque ao dar uma informação errada, as pessoas podem ser impactadas de diferentes formas. Você não pode prever o que essa notícia que alguém escreveu sobre um terceiro vai causar na vida de alguém, de uma outra pessoa que quem sabe é um parente, quem sabe é alguém que admira muito essa pessoa, quem sabe é alguém que tinha um compromisso com ela, né? E como saber como isso vai impactar? Há pessoas que já foram linchados por terem sido confundidos com outras pessoas, né, sobre os quais havia sido divulgada uma fake news. De repente alguém pode perder o emprego, né, simplesmente pelo fato de ter sido feita uma fake news por aquela pessoa. Então eu realmente espero, meu querido, que está ouvindo esse vídeo, que está participando comigo desse estudo, que você não seja alguém vítima de uma notícia dessas. Que de repente você pode ser confundido com alguém aí, que jogaram uma fake news, você pode ser confundido, pode pensar que foi você, e você pode acabar pagando o pato por causa de uma mentira. Já pensou nisso? Então esse eu acho que é mais um motivo, dentre os muitos, para a gente nunca fazer isso. Nunca repassarmos para frente coisas que não são verdade. A próxima, quarta coisa, ao repassar uma informação mentirosa sobre um assunto importante, por exemplo, o assunto da saúde, né, que está tão em voga hoje, tem tanta fake news falando de coronavírus aí, né? Você pode acabar colocando a vida de outras pessoas em risco, ou até a sua própria vida pode estar em risco. Alguém que recebe uma notícia falsa que você passou para frente, né, de qualquer forma, pode acabar pensando, por exemplo, que o vinagre ajuda a matar o coronavírus. E a gente sabe que o vinagre não mata o coronavírus, ele não é eficiente para isso. O álcool, o gel, ele mata o coronavírus, isso já foi provado cientificamente. Mas pode ter gente por aí que está achando, está passando vinagre na mão porque viralizou uma fake news e de repente alguém passou para frente, talvez você tenha passado, que o vinagre é mais eficiente. E essa pessoa pode vir a contrair essa doença, quem sabe pode vir a engrossar o número infeliz das estatísticas de mortes pelo coronavírus, porque alguém criou a mensagem e de repente eu ou você possamos ter repassado essa mensagem. Veja como é sério esse tema. Veja como isso é digno de nós realmente nos preocuparmos. Vidas podem estar correndo risco por causa de fake news que nós podemos estar passando à frente. De repente, uma outra versão deste mesmo exemplo, alguém pode pensar que fazer gargarejo com água, sal e vinagre evita o contágio com coronavírus. Outra fake news que tem sido passada. Mas sabemos que da mesma forma isso é mentira, não previne, não tem nada que previna o coronavírus por enquanto não foi criada a vacina.
não é? Mas as pessoas no afã, às vezes, de querer ajudar, a gente entende que às vezes a pessoa quer ajudar, a pessoa viu aquela informação e fala, nossa, olha só que informação importante, vou compartilhar. Mas primeiro cheque a fonte, né? As fake news, elas têm algumas características. Uma das características é que elas são sempre em tom alarmista, elas não citam fontes confiáveis. Aquela pessoa lá que gravou o vídeo não é uma pessoa confiável. Alguém está falando que né, de repente um químico, que é um médico. Como você vai saber se é químico, se é médico, se é verdade, se essa pessoa é mesmo, né? Então a internet está cheia de mentiras e nós precisamos ser prudentes, precisamos julgar estas coisas para decidirmos da forma correta. Ok? Uma outra coisa, queridos, nos temas políticos. Quinto motivo para você não passar fake news para frente, nos temas políticos também é o mesmo processo. Você que é cristão, que é cristã, ou você que tem consciência, né, alguém que é consciente dos seus direitos, dos seus deveres, né, alguém que tem uma moral, né, nos seus procedimentos, você gostaria de ver eleito um político ou uma política que venceu os seus concorrentes na campanha eleitoral usando como artifício principal a mentira na sua campanha? Ora, pense bem, se essa pessoa usou a mentira para ser eleito ou eleita, o que garante que ele ou ela não vai continuar mentindo, tentando enganar você para se dar bem? Nós temos que nos lembrar que mentira é corrupção também. E a última coisa que eu gostaria de falar como motivo para não espalhar fake news, tá? E assim, eu não falei todos aqui, tá? Falei só alguns, mas quem espalha fake news está contribuindo com o diabo para tornar o mundo um lugar pior para se viver. Veja só o que Jesus diz lá em João capítulo 8, 44. Ele fala assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele, está falando do diabo aqui, né, profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja bem o que esse texto está nos dizendo, queridos. O pai da mentira é o diabo. Então, se nós temos um motivo bom para não passar fake news, é saber isso. Que o diabo é o pai da mentira e que eu não sou filho dele. Então, eu não falo mentira. Eu vigio e eu procuro ver aquilo que é certo. E se você pecar, querido, se a gente errar, porque ninguém é perfeito, aqui e ali, uma hora a gente acaba tropeçando. Mas se você errar, nós sabemos que Deus nos perdoa. Só que a gente também precisa consertar o erro, né? Então pense bem, se você passar uma fake news para frente, de repente você até se engana, né? Você acaba passando, puxa vida, não deixe, eu acabei passando, né? Não deixe como está, tá? Conversa com a pessoa para quem você passou, fala assim: olha, você me desculpa, eu acabei passando uma notícia que não é verdadeira, depois eu vi que ela é mentira. E corrija o teu erro, né? Não deixa a coisa ir para frente, porque isso é o certo a se fazer. Quando nós olhamos na Bíblia, gente, a gente pode falar, fake news é uma coisa de hoje em dia, né? Resguardadas as diferenças, né, gente? Mas nós podemos dizer que nos tempos bíblicos já havia propagação de mentiras, né? Talvez nós podemos até falar das fake news, né? Com aspas aí, tá bom? Lá na carta de João, primeira carta de João, nós vemos uma situação acontecendo na comunidade, onde algumas pessoas começaram a propagar mentiras, a propagar inverdades, sofismas no meio da comunidade, falando que Jesus Cristo não era Deus e não era o Cristo. E muitas pessoas naquele tempo, infelizmente, foram enganadas por esse engodo, por esta mentira, por esse erro, né? E o apóstolo precisou intervir na comunidade para combater esta mentira. Então veja, lá nos tempos bíblicos já tínhamos que lidar com isso e nos posicionar. Veja bem que o apóstolo João,
Ele não se submeteu à mentira, ele não propagou a mentira, ele a combateu. E é isso também que a gente tem que fazer. Hoje em dia nós vivemos em torno das fake news, né? Chega de todos os lados. Não faltam assuntos, política, religião, são os temas preferidos. Religião também tem muitos temas de fake news, chega direto, né? Profecias que as pessoas fazem, falando para você achar cabelo na Bíblia, é coisa de gente que não tem o que fazer, tá? O propósito dessas fake news, principalmente no que diz respeito à questão política, gente, é também semear o medo no coração das pessoas, né? Na questão da saúde, né? É tentar, através do medo, conduzir as pessoas a algum comportamento que interessa ao grupo que veiculou essa notícia. Então é uma coisa mesquinha, uma coisa assim, realmente que vai ali ao encontro de interesses de pessoas que não tem nada de Deus, né? De pessoas que não querem a justiça, de pessoas que querem que os seus desejos, que os seus intentos aconteçam, não importa de que forma. Pessoas que acham que o seu benefício justifica atrapalhar a vida de um monte de gente, contar uma coisa que vai atrapalhar muitas pessoas, vai trazer insegurança, vai trazer medo, vai trazer problemas para a sociedade. E uma coisa assustadora nos nossos dias é constatarmos que algumas pessoas ainda divulgam isso, tendo conhecimento de que isso é mentira, né? O que você pensa disso, né? Depois você pode até colocar nos comentários aí, né? Então, concluindo o nosso estudo, queridos e queridas, nós encontramos aí nas cartas pastorais a ideia daquilo que Deus deseja dos seus filhos e filhas. Veja só o que o apóstolo João fala na terceira carta, 3 João, ele diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então ele fala isso daí quando está falando de Gaio, que foi um discípulo dele, alguém que teve um comportamento elogiável. E ele diz que a coisa mais maravilhosa é ele poder saber que aqueles a quem ele ensinou estavam caminhando na verdade. Que coisa preciosa, não? Como é bom nós podermos receber a palavra de Deus e vivermos nela e fazermos aquilo que devemos fazer para permanecer na verdade. A verdade é o Evangelho, a verdade é Cristo. Mas aqui nós também podemos considerar que se nós vivemos de acordo com a vontade de Cristo, nós vamos dizer a verdade, não a mentira. Você concorda comigo? Os nossos tempos são muito desafiadores, mas nós, como filhos e filhas de Deus, nós não podemos, queridos, simplesmente tomar a forma desse mundo e vivermos como as demais pessoas têm vivido por aí. Nós precisamos ser sal e luz deste mundo. Como diz a palavra do Senhor, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ela ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Portanto, amados, nesse texto dos Evangelhos, Jesus ele nos chama a sermos luz deste mundo. E certamente nós não vamos ser luzeiros deste mundo onde há tanta coisa confusa, onde há tanta mentira, onde há tanta coisa distorcida. Nós não vamos ser luzeiros para as pessoas se nós estivermos a indicar a elas o caminho errado. Nós não vamos mostrar o caminho às pessoas se nós divulgarmos mentiras e fake news. Nós precisamos, sim, estar alertas. Nós precisamos ser uma voz em que as pessoas possam confiar e seguir, mesmo em dias tão obscuros
e tão tempestuosos como esses dias que nós estamos vivendo. Portanto, eu gostaria de fazer um apelo a você. Se você não tinha prestado atenção a esse fato das fake news, comece agora a se policiar mais. Tome mais cuidado naquilo que você passa para frente, naquilo que você diz. Veja primeiro as fontes das informações que você está repassando. Procure saber mais sobre esse tema das fake news. Procure saber como identificar essas notícias mentirosas. Porque se você conseguir identificar logo de cara, uma coisa vai acontecer. Você vai ser uma pessoa mais feliz, porque você vai viver com menos ódio e com menos medo também. Porque as fake news, elas semeiam o medo e a insegurança no coração das pessoas. Afinal, queridos, sabemos que a verdade, ela é libertadora. A mentira prende, aprisiona, mas a verdade é libertadora. Assim, que Deus possa abençoar você, a tua família, a tua casa. Que Deus abençoe a igreja dele, que somos nós, o povo de Deus, que precisamos estar atentos aos desafios e às demandas do nosso mundo atual. E que assim, amados, nós possamos manifestar a verdade e a justiça por onde quer que nós formos. Amém? Que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus, vamos ter uma palavra de oração? Senhor meu Deus e querido Pai, colocamos-nos diante do Senhor, certos de que a Tua palavra é verdade, ela é a verdade, e que nós, ó Deus, precisamos agir de acordo com a verdade. Senhor, sabemos que vivemos em um mundo de muita confusão, de muita coisa errada, de muita coisa que não fecha. Ó Deus, e nós neste tempo somos chamados pelo Senhor a fazermos a diferença. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos propagadores das boas novas, a sermos propagadores do Teu Evangelho. Ó Deus, ajuda-nos a ter um compromisso com a realidade dos fatos, ó Pai. Que nós não venhamos, ó Deus, a ser pessoas que se ocultam por vergonha. Que não venhamos, ó Deus, a sermos gente, ó Pai, que acaba caindo em descrédito diante da sociedade por acabarmos divulgando coisas que não devemos, coisas que são mentirosas. Oh meu Deus, livra-nos do pecado, Senhor, de sabermos que uma informação é mentira e passarmos isso para frente. Porque isso de fato desagrada muito o Teu coração, Senhor. E isso infelizmente contribui para que a mentira se estabeleça no nosso país, para que a fantasia, para que o erro tome o lugar da verdade. Oh meu Pai, longe de nós isso. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos verdadeiros guardiões da verdade. Que possamos ser como o apóstolo João, que quando a mentira chegou na comunidade de fé, ele já se posicionou frontalmente contra ela e combateu a mentira. Que assim sejamos nós, ó Deus, possamos perceber onde está a mentira, que possamos condenar a mentira, ó Deus, e enaltecer a verdade. Ajuda-nos, ó Deus, neste desafio, porque somos pequenos, mas contamos com a Tua ajuda e com a Tua graça para isso. Fica conosco, é o que te pedimos, e ajuda-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, querida, amigo, amiga, que bom que você esteve conosco neste tempo de estudo, que Deus te abençoe, que você possa refletir mais sobre esse tema, e se você quiser reagir sobre esse tema, por favor, coloque seu comentário, fale, né, o que você entende desse tema, deste assunto também, para o nosso diálogo, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus, tenha uma ótima semana na presença do nosso Deus. Fica aí o nosso abraço, fica aí o nosso carinho para você. Tá? E se você gostou aí do vídeo, compartilhe, curta, para que mais pessoas possam ver. Tá? Se você ainda não é inscrito no canal também, você pode ali se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, e aí você vai ficar sabendo sempre que tiver vídeos e estudos novos aqui no canal. Que Deus te abençoe, fique com Deus.